Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos falar nada mais nada menos sobre Obi-Wan Kenobi. Sim, de novo, até porque o terceiro episódio da série saiu essa semana e foi extremamente impactante. Eu particularmente assisti a série, assisti o episódio, só me perguntando, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque foi para um caminho que a gente não esperava, né? E é até engraçado parar para pensar, né, e perceber isso, pois é o terceiro episódio, mas já é praticamente a metade da série, né? O Obi-Wan Kenobi é uma minissérie que vai ser composta somente de 6 episódios. Então é muito triste pensar que já tá acabando. Mas, enfim, né? Eu creio que a gente vai conseguir aproveitar muito, né, dos próximos episódios, né, da série de uma forma geral, e vamos nos surpreender cada vez mais. Então, se você ainda não viu esse episódio, corre lá pra ver e depois volta aqui pra gente conversar, tá? Porque a partir de agora teremos alguns spoilers, uns spoilers bem intensos em relação ao que aconteceu essa semana na série. Bom, gente, vamos lá. Só para relembrar um pouco, nos 2 primeiros episódios da série, Obi-Wan se vê envolvido em uma missão de resgatar nada mais, nada menos do que a Princesa Leia. Uma mini Princesa Leia muito da fofinha e abusada, que foi sequestrada, na verdade, a mando da terceira irmã, né, uma das inquisidoras do Império, que foi justamente tudo um plano para tentar capturar o Obi-Wan, né, e ele acaba caindo direitinho, mas no final ele consegue finalmente salvar a Leia com a ajuda do Raja, né, que é um habitante do planeta em que ele está, que se faz de Jedi, né, ou seja, ele tenta passar a perna nos outros, mas no fundo ele mostrou que tem um bom coração, né, e faz com que Obi-Wan e a Leia entrem num transporte comercial em direção ao outro planeta. E é aí que o terceiro episódio começa, tá? Agora os dois estão em Mapuzo, é um planeta do sistema de mineração, e eles precisam encontrar com justamente o contato do Raja. Só que, obviamente, ao longo desse início, né, desse período inicial do episódio, a gente vê Obi-Wan novamente assombrado pelos fantasmas do passado, né? Primeiro que ele tem que digerir a notícia de que Anakin Skywalker está vivo, né? Ele não sabia disso, passou 10 anos em Tatooine isoladaço mesmo, porque ele não sabia que Darth Vader estava aí pela galáxia, né? E tentando falar com Qui-Gon, né, pedindo um direcionamento para ele. Ao mesmo tempo é muito bonitinho porque a Leia pergunta como é que funciona a força, como é que é ter esse contato direto, essa sensibilidade à força. E o Obi-Wan compara com no momento em que você tem medo do escuro, você está no escuro e uma luz é acesa, né, aquela sensação de tranquilidade, de paz. E é muito fofo porque a Leia, ela mostra a curiosidade, mas ao mesmo tempo ela tem essa sensibilidade. Eu acho que só o fato dela, nos primeiros episódios, enquanto criança, conseguir desvendar os sentimentos e os medos das pessoas, isso já mostra que ela tem essa sensibilidade, né? Ela consegue ler as pessoas. E logo no início, né, logo após essa sequência do Obi-Wan com a Leia, nós podemos ver Darth Vader, que o personagem nos é entregue no final do segundo episódio, né? Ele é apresentado na série, e nós observamos ele saindo do tanque de Bacta e montando toda a sua armadura, né? Principalmente os braços e as pernas, fazendo uma alusão à última luta dele com o Obi-Wan, que afinal de contas foi o Obi-Wan que o deixou lá sem braços e sem pernas e queimando para morrer, né? Mostrando, acho que só essa construção de cenas focando nas partes, nos membros que faltam, né, já mostra o desejo de vingança do Vader em relação a Obi-Wan. Então isso é muito legal. Mas voltando a Mapusa, né, nós temos Obi-Wan, obviamente descrente do mundo depois de tudo que ele passou. Ele não confia no Raja, então ele chega ao ponto de encontro, né, que o Raja disse para ele que teria alguém para ajudar, e ele não encontra ninguém. Mas também pela própria agonia, porque ele podia ter esperado um pouquinho, que aí não ia acontecer a confusão que aconteceu no episódio, né? Mas também não teria episódio assim. Mas assim, né, quando ele não encontra ninguém, ele fica meio sem saber o que fazer, aí aparece a Leia novamente para salvar o dia, confiando nas pessoas, né, confiando até nos estranhos. Ela pede uma carona simplesmente por achar que o homem que estava no veículo tinha cara de simpático. É fofinho, mas logo depois a gente vê que, por mais que ele seja uma boa pessoa,
ele é uma pessoa pró-império, né? É um cidadão da galáxia que foi convencido de que o império é algo bom, tanto que ele fala, né, um pouco de ordem não faz mal a ninguém. Então ele ajuda os Stormtroopers. Se ele encontrasse um Jedi, porque ele não sabe que o Obi-Wan é Jedi, mas se ele encontrasse, ele ajudaria, ele entraria em contato com o Império. Pra gente ver o quanto realmente o Império conseguiu convencer uma boa parte da população, até aqueles mais necessitados, através do discurso de salvação, da retórica, né, da figura do imperador como sendo um grande político, como sendo o salvador em relação a uma república corrupta. Né? Então a gente vê que, por mais que seja um planeta distante, seja um planeta de mineração, seja um planeta que não tem tanta riqueza assim que os habitantes, né, não aproveitam das riquezas do planeta, vão existir pessoas que vão continuar sendo a favor daquele regime de governo, né? E é muito legal ver também as diferenças, né? Como as coisas mudam ao longo dos anos. Obi-Wan já conheceu o planeta e ele fala que o planeta era totalmente verde e no momento eles estão andando numa parte desértica. Então mostra também o quanto o Império explora os recursos naturais de vários planetas da galáxia, né? E obviamente, quando a gente tem um habitante que é pró-império, ele vai pedir ajuda aos Stormtroopers, né? Ele vai falar, olha, encontrei esses dois aqui na estrada, é bom vocês darem uma olhada. E aí, obviamente, o Obi-Wan ele tem que agir, porque ele e a Leia estão em perigo, né? E quando eles estão encurralados, aparece a personagem da Indira Varma. Pra quem não lembra, a Indira Varma fez a Ellaria Sand em Game of Thrones. E ela né, ela já tinha sido anunciada para participar da série do Obi-Wan. E ela faz uma personagem muito interessante, porque a sua personagem, ela é como outros personagens da galáxia. Né? Foram convencidos pelo discurso do Império, mas se inscreveram para participar do Império e quando estavam lá dentro, viram o que realmente era aquilo. Se arrependeram, saíram, né, se tornaram fugitivos e agora trabalham para ajudar as pessoas mais necessitadas da galáxia, né? Ela cometeu erros e tenta se redimir como muitos outros aí. E finalmente chegamos ao clímax do episódio. Quando Obi-Wan e Leia estão tentando fugir de Mapuzo, chega quem? Exatamente, Darth Vader. Né? E é muito legal em relação ao Vader, traz aquela emoção por uma questão de que, primeiro, é o Hayden Christensen que está vestindo a armadura. Né? Ele interpretou o Anakin nas prequels e é muito legal vê-lo voltar como Vader e, obviamente, com todo um preparo físico e um preparo de interpretação, porque a gente vê que ele se movimenta como o Vader da trilogia clássica, né? Não tem nenhuma diferença. E também nós temos a voz de ninguém menos do que James Earl Jones. Né? Então, ouvir aquela voz profunda do Vader é retornar a todas as nossas lembranças afetivas em relação a Star Wars. Né? É muito simbólico. É aquilo, Obi-Wan, né? A série do Obi-Wan, ele prova novamente que ele realmente é uma ponte, é a ponte perfeita entre as prequels e a trilogia clássica. Por mais que existam diferenças na galáxia por conta da distância, né? Porque são tempos diferentes, em Obi-Wan a gente consegue ver esses dois tempos se encontrarem. A gente consegue ver que é um momento justamente de transição. E o Vader está ali e ser interpretado pelo ator das prequels, mas ser um personagem que está realmente totalmente caracterizado de como ele era na trilogia clássica, é uma das provas que Obi-Wan funciona como uma ponte perfeita, né? Só que tem a questão de que nós teremos um embate entre Obi-Wan e Vader. E é algo que deixou muitos fãs assim questionando, porque de fato, o que dá a entender no episódio 4 é que o Obi-Wan e Anakin, após o seu último duelo em Mustafar, eles nunca tinham se encontrado ao longo desses anos. Então fica aí um furo na história. Mas até o próprio George Lucas já fez um furo desse, né, no episódio 4, quando o Obi-Wan fala que nunca teve droids, e aí nas prequels o Obi-Wan tem o R4, acaba sendo um dos furos da série. Então, se o próprio criador pôde cometer esses furos, quem somos nós para questionarmos o que os produtores da série estão fazendo agora? Não é mesmo? O que importa é que o embate foi incrível, na verdade foi chocante, porque Vader com
a sua sede de vingança, ele tenta fazer com que o Obi-Wan sofra o mesmo que ele sofreu, né? Ele tenta queimar o Obi-Wan e ele consegue queimar o braço dele. E nessa hora eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Fiquei totalmente perdida com isso. Mas foi uma surpresa muito boa. O Obi-Wan consegue escapar desse embate, mas obviamente o Vader ainda está atrás dele. E nós temos também a questão dos Inquisidores, né? O Vader foi informado que o Obi-Wan estava em Mapuzo, justamente pelas sondas enviadas pelos Inquisidores, principalmente pela terceira irmã, que está atrás não só do Obi-Wan, mas como ela está atrás de alcançar um cargo ainda maior dentro do Império. E o Vader sente isso, né? Ele fala para a terceira irmã que ele sente as suas ambições e vai utilizar dessa ambição dela para que ela o ajude a alcançar o Obi-Wan. Então foi um episódio extremamente dinâmico, muito interessante, e teve uma coisa que eu fiquei super chocada quando a ficha caiu, né? Caiu alguns segundos depois que o Vader apareceu pela primeira vez em Mapuzo, e aí o Obi-Wan fala pra personagem da Indira Varma e pra Leia fugirem, e eu falei, meu Deus, o Vader tá no mesmo planeta que a filha pequena. Meu Deus, o Vader está no mesmo planeta que a filha pequena. Eu tive que repetir isso umas 5, 6 vezes pra ficha cair que era muito próximo. Ele estava muito próximo de descobrir a verdade. E por mais que a Leia não saiba alcançar a força, ela tem uma sensibilidade da força. E se o Vader identificasse isso, né, que tinha uma criança sensitiva ali, sensível à força, o que aconteceria, né? Porque ele ia achar que era uma criança que estava com Obi-Wan. Se ele iria identificar logo em seguida que era a filha dele com a Padmé, aí são outros 500. Mas era um risco absurdo, né? Foi um perigo imenso que estava acontecendo ali naquele contexto. Então esse episódio foi extremamente tenso por todas essas questões, né? O Vader finalmente encontrar o Obi-Wan, o Vader quase encontrar a sua filha, a terceira irmã ainda lá tentando almejar a liderança, afinal de contas ela agora tem outros inquisidores que vão tentar alcançar também cargos maiores, né? Vão querer estar à frente dela ali no Império. Então mostra muito o quanto a série veio, prometeu, e agora ela tá cumprindo, né? Eu gostei muito da personagem da Indira Varma, eu gostei muito dela em Game of Thrones, então eu tô gostando muito da interpretação dela em Obi-Wan Kenobi, e eu espero que ela seja melhor aproveitada. Como ela foi uma personagem que apareceu especificamente naquele planeta, eu realmente tive medo que ela fosse morta logo nesse episódio. Mas, por enquanto, está salvo. Mas só por enquanto, né? A gente não sabe o que aguarda eles nos próximos capítulos. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do episódio dessa semana e o que vocês esperam no próximo episódio. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima!